Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, neste momento, abrir nossas Bíblias no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Vamos ler do verso 12 em diante. Salmo de número 33, do verso 12 em diante. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar da sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, em ti esperamos, em ti confiamos, porque tu és o único Deus. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, te adoramos nesta manhã. Ó Espírito do Deus Altíssimo, usa a minha vida nesta manhã, recebe a minha adoração, recebe a adoração e o culto da remanescente cristã Filadélfia, recebe nossas vidas, nos purifica com teu sangue, nos santifica com teu Espírito, nos alinha conforme a tua vontade, te suplicamos, em ti esperamos, Senhor Jesus. Trata as nossas feridas, visita as nossas consciências, nos trata de todos os traumas, Senhor Jesus Cristo, nos fortalece, Pai Santo, nos revigora para vivermos em santificação, para cumprirmos o teu propósito e fazermos a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, afugenta todo o mal, afasta os espíritos imundos, inimigos do teu evangelho, inimigos da tua palavra, afaste-os daqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebra toda arma que esteja sendo forjada contra o povo de Deus, contra a sua igreja e contra os teus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra prevaleça, Senhor Jesus Cristo. Ora vem e implementa efetivamente o teu reino com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Muitas vezes não sabemos como adorar ao Senhor, principalmente nos momentos difíceis de alta adrenalina, em que a nossa consciência não consegue se desprender, só consegue ficar fixada no problema, nas dimensões do problema e naquilo que está acima das nossas limitações. Nesses momentos em que a consciência não consegue pensar, é muito difícil. Fico imaginando um povo que viveu submetido, estamos na semana aí da Páscoa, entrando na semana da Páscoa, fico imaginando aquele povo, vendo os grandes sinais do Egito, vendo as divindades do Egito sendo derrotadas, e de repente, no grande dia da emancipação, naquela celebração de pães asmos e de Páscoa, eles viram um grande sinal ali. Suas casas estavam ali protegidas com o sangue do Cordeiro, foram poupadas, os seus filhos foram poupados, os filhos de Israel foram poupados pelo Altíssimo, mas o Abadom ceifou os primogênitos dos egípcios. Coisa terrível. Todos os pagãos tiveram seus primogênitos ali ceifados. Todos os primogênitos que não tinham filhos. Até mesmo os primeiros dos animais também, que ainda não tinham filhotes, também foram ceifados. Veja o poder do maligno ali sob a vida daqueles que não estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. E fica imaginando um povo que ali sai radiante, feliz, alegre, despojando a terra do Egito, e de repente
são conduzidos pela nuvem, pela coluna de fogo, por um caminho estranho, por um caminho que levava de encontro ao Mar Vermelho. E ali nós vemos que os que estavam atrás, os vigilantes que estavam atrás, notificaram: vai lá, avisa para Moisés que eu estou vendo uma cavalaria vindo, um exército de Faraó vem vindo, avise a Moisés. Nada pega Deus de surpresa. Deus, o nosso Deus Altíssimo, soberano, conduz o seu povo pelo caminho que Ele quer, para que a sua glória seja manifestada. Todas as divindades do Egito foram derrotadas. Faltava ser derrotado aquele que pensava ser uma divindade, aquele que seguiu o mau conselho dos seus aristocratas, né? Alguns sábios disseram: Faraó, deixa esse povo ir no deserto, esse povo é meio chatinho, eles vão para o deserto lá e nem esse Deus vai aguentá-los no deserto. Ele preferiu ouvir os outros que disseram: Faraó, extermine-os, mate-os todos, esse povo miserável. Ele seguiu o segundo conselho, e neste segundo conselho, em sua obsessão por manter a ordem e a autoridade, ele levou todo o seu exército à derrota, uma derrota terrível ali no Mar Vermelho. Mas vamos nos ater a isso. O povo, diante daquela aflição, foram salvos do Egito, não ficou uma unha lá e de repente estavam na sua primeira provação. O povo ficou muito aflito. O povo ficou muito aflito diante da situação, com a notícia de que os soldados de Faraó estavam vindo com toda a fúria para exterminá-los. Entenda que nesses últimos dias em que estamos vivendo, o inimigo também vem com a mesma fúria. O inimigo está com toda a intensidade, usando todos os seus agentes, se aproveitando de todas as falhas para entrar na vida dos cristãos e destruí-los. Por isso é importante nestes últimos dias que a igreja não pare de adorar, que a igreja não pare de glorificar ao Senhor, que a igreja esteja mantendo suas vestes limpas. O povo foi resgatado do Egito quando estavam em santificação, numa celebração de pães asmos, pães sem fermento. Fermento representa o pecado, toda a idolatria pagã que existia no Egito. Eles tinham que estar em santificação. Bem assim, nós temos que entender que estamos em meio a essa batalha. Temos que nos manter em santificação. E quando se intensificar a batalha, nós vamos ver o Senhor pelejar por nossas vidas. Fique imaginando aquela grande nuvem de glória, a presença do Chocã, da glória de Deus, ali revezando em forma de nuvem, em forma de coluna de fogo, pois duraram-se alguns dias para se cruzar o Mar Vermelho, aquela grande nuvem indo para trás do povo, impedindo que o exército de Faraó encostasse nos filhos de Deus. Deus pode proteger. Se Ele resgata de um lugar, Ele pode proteger. Diga ao povo que ore. O povo tem que continuar orando. O povo tem que continuar clamando, suplicando a manifestação do poder de Deus para ocorrer o livramento. E os soldados, os agentes egípcios que tentavam enfrentar a nuvem, ali eram ceifados. Não conseguiam se aproximar da nuvem porque eram ceifados. E a coluna de fogo e o vento, todos os símbolos do Espírito Santo ali representados, concederam o livramento ao povo de Deus. E o povo atravessou o Mar Vermelho, pois colunas de água se formaram. Colunas de água se formaram, uma à direita, outra à esquerda, e um caminho ali pavimentado para o povo, carroças e rebanhos pudessem passar. Presta atenção nessa palavra. O vento do Espírito pavimentou o caminho para o povo passar. Por que eu fiz questão de trazer essa história? Não só porque é o período da Páscoa, que é o dia da independência para o povo israelita, para o povo judeu, mas que também foi um motivador da adoração. Construiu no coração do povo um sentimento de adoração. O Deus que derrotou os deuses do Egito era um Deus que se mostrava capaz de cuidar e prover do seu povo. Não importa a força do inimigo, como está dizendo aí no verso 33, 16 do Salmo, 33, 16.
Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Deus mostra que Ele derrota os exércitos dessa terra. E nós aguardamos isso, né? Nós vamos ver isso, nós vamos contemplar essa grande vitória. Deus chamará as potências desta terra para pelejar em Megido. Existe uma profecia indicando que esse Deus virá salvar uma remanescente fiel na grande tribulação de Israel, ou mesmo do seu povo, os apóstolos que viviam lá no reino pagão e que não aceitaram adorar a besta e a sua imagem, vão se unir a essa remanescente e vão receber o grande livramento do Senhor. O que ocorreu em Êxodo 15 vai se repetir em Apocalipse, capítulo 15. Haverá grande livramento. O Senhor virá para salvar o seu povo. Ele, o Deus Altíssimo, não se esquece do seu povo. Guarde isso, porque eu cito esses feitos para que você traga a memória, a sua mente limitada traga a memória. Há muitos motivos para nós louvarmos a Deus. Muitas pessoas, até mesmo no dia de culto, têm as suas perspectivas, têm as suas expectativas. A igreja primitiva se reunia todos os domingos de manhã para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É o que nós da Remanescente Cristã Filadélfia procuramos fazer todos os domingos pela manhã, celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também a congregação das famílias cristãs. O povo de Deus se reúne com o intuito de celebrar e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Mas quantos que às vezes não vêm dessa forma, né? Vêm com mais uma reunião social e às vezes não sabem como adorar, não sabem como se aproximar do Senhor. Vem forçado, com o rosto emburrado, com o rosto carregado muitas vezes das lutas, né? Ao longo da semana a pessoa travou terríveis batalhas e vem com o corpo coberto de marcas, de golpes, de setas, a consciência pesada de tantas frases que talvez tenham afetado, tenham ali magoado, entristecido, desmotivado. A concorrência é acirrada e muitas vezes vem com esses problemas. Alguns reconhecem que vou adorar e vou recorrer ao médico dos médicos, não só para tratar as feridas físicas, mas as emocionais, que ao longo da semana foram contraídas. Sem contar que a pressão do mercado de trabalho, hoje se trabalha com poucas pessoas para se cumprir, para se atingir grandes metas de produção. E isso vai desgastando a vida das pessoas. Sem contar a má alimentação também. Tive uma informação essa semana aí, algo que eu já sabia lá atrás, mas eu tinha me esquecido. Até a alimentação contribui para que a sua vida de adoração não seja agradável a Deus, né? Não vou entrar em detalhes disso, mas até a alimentação quer encurtar a sua vida, quer cegar a sua vida espiritual, os teus olhos físicos e espirituais, para que você não adore a Deus. É por isso que encontramos na pessoa de Davi, esse Salmo 33, até o Salmo 41, são salmos de Davi, vemos muitos salmos de Davi, e aqui vemos um dos cânticos que eram entoados pelos soldados quando estavam indo para a batalha. Imaginem que para ir para a batalha, muitos olhavam para os seus companheiros de guerra. Talvez nós não vamos nos ver depois dessa batalha. Quantos dias durará? Quantas horas? Quantos dias? Quantas semanas? Quantos meses? Quanto tempo durará o cerco a tal empreitada, em tal batalha? Talvez a gente não vá se ver mais. Então eles precisavam de um referencial. Eles precisavam de referenciais nas batalhas. Nós vemos isso no grande exemplo de Baraque e de Débora indo lá para Megido para lutar. Pô, o exército de Deus ali despreparado, sem armadura, com pedaços de pau, com foice, tentando enfrentar um exército fortemente armado, com carros de ferro. Nós vemos que Baraque é estimulado pela revelação e pela profecia, e de repente somente Débora está vendo o anjo do Senhor e as hostes celestiais marchando junto com o exército de Israel para enfrentar os carros de ferro. E nós vemos que o Senhor faz um ribeiro transbordar,
e ali os carros de ferro ficam atolados, e Cícera, lá o general de Jabim, é derrotado, e o exército de Deus, sem armamento, venceu a batalha. Como eu disse, ir para as batalhas, eles precisavam de referenciais. E quem era o referencial? Antes que eu me esqueça, Davi é o referencial para os soldados na batalha. Então um salmo como esse tem que ser entoado quando você vai começar a semana e você já imagina as cobranças, o que você tem que realizar ao longo da semana. Essas cobranças são abusivas muitas vezes. Nós precisamos de referenciais. E lembramos quem? De Davi nas batalhas, como ele consultava ao Senhor, como ele adorava ao Senhor combatendo os gigantes, os anaquins, soldados mercenários contratados para acabar com a vida de Davi, que era considerado o luzeiro do Senhor, o referencial do Senhor, que eles sabiam, se nós acabarmos com a vida de Davi, o exército vai ficar desorientado. O Senhor Jesus Cristo diz isso, né? Firam o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então eles sabiam muito bem disso. Vamos eliminar Davi. Soldados mercenários eram contratados, hábeis guerreiros de diversas nações pagãs, que invocavam seus demônios, faziam rituais para o corpo ficar fechado, para nenhuma seta nem espada o ferissem, para que os demônios os protegessem com escudos espirituais. Veja que os salmos falam muito isso. Senhor, me protege com teu escudo grande e pequeno na batalha. Precisamos de referencial. Veja a estratégia, né? Paulo usa lá em Efésios capítulo 6, observando os soldados que monitoravam a sua prisão. Ele olhava como esses soldados romanos são bem preparados, com couraça, com espada, com calçados especiais, com capacete, com espada, né? Todos os itens da armadura de um soldado romano. O apóstolo Paulo cria uma analogia com que a armadura espiritual que o cristão deve ter, como ele deve munir a sua vida física e espiritual. Existe toda uma simbologia, não vou trabalhar isso hoje, mas quero que você entenda. Aqui nós vemos um grande detalhe. O salmista Davi ensina algo muito importante antes de começarmos as batalhas. Exultem no Senhor, ó justos. Entenda aí, você vai para uma batalha na semana, está lá uma multidão de pessoas. Tem os filhos de Deus, tem os filhos do diabo, tem os agentes do mal, tem os incrédulos. Aqui ele está falando com quem? Os justos. Os justos devem exultar, exaltar. Existe uma diferença entre adoração e exaltação. Na adoração você adora, você reconhece, você presta vênia, reconhecimento de Deus por aquilo que Ele é. Ou seja, é o único Deus, o único Senhor, o único que é santo, o único que tem todo o poder. Não depende de nada para existir. Na exaltação você reconhece os feitos do Senhor. Você reconhece a obra do Senhor Jesus Cristo, que veio à cruz do Calvário para pagar um preço pela tua vida. Ele substitui a tua vida, pecador. Você, maldito, merece morrer, mas Ele substitui a tua vida na cruz do Calvário para que você tenha vida. Ele conquista a ressurreição para os corpos que merecem morrer. Somos nós. Todo aquele que crê em mim, que crê na minha obra que eu realizei na cruz do Calvário, ressuscitará dentre os mortos. Nós não podemos esquecer essa exaltação ao Filho de Deus nas batalhas. Ainda que os nossos corpos na batalha ou uma bala perdida nos atinja na semana, em qualquer incidente que ocorra, nós sabemos que na batalha nós não cambaleamos, morremos e estamos separados do Criador, do verdadeiro Criador. A morte será apenas um detalhe, pois nós estamos guardados no seu amor. Nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Por isso se aproxime do Senhor, exaltando o Senhor. Justos, você que é justo, você que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você tem inclinação pecaminosa, mas o sangue de Cristo te tornou justo. Você agora foi justificado
pelo poder do sangue de Jesus na tua vida. Você confessou os seus pecados e isso fez com que o Espírito Santo cobrisse a tua vida com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Muitos começam a sua batalha. Dentro do ambiente de trabalho lá, eu não vou estar explicitando aqui, devido às exigências desta plataforma ao qual nós estamos apresentando essa mensagem, mas muitos ali invocam os seus deuses no começo da semana. Lá dentro da fábrica eu observava algumas pessoas de credos pagãos, os rituais que eles faziam antes de começar a sua empreitada para o trabalho, suas invocações, o tipo de literatura, algumas preces mecânicas para invocar espíritos guardiãos, né? Mas nós cristãos somos bem diferentes de tudo isso. Nós adoramos o Deus invisível, nós invocamos, e algo muito importante, esses justos, a partir do momento que eles adoram e reconhecem, exaltam a obra do Senhor Jesus Cristo, eles tentam ser copiadores do Senhor Jesus Cristo na batalha. Quando você vai para a batalha da sobrevivência, você vai testificando e se parecendo com o Senhor Jesus Cristo em todas as atitudes. Você tem lá algo a realizar, você glorifica o Senhor, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Você invoca a presença do Espírito Santo para realizar aquela tarefa e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Veja, especificamente na ordem de culto, né? Como eu disse, os soldados precisavam de estímulo. E era muito importante estimular os soldados que já imaginava, estou com tanto medo, será que essa é a minha última batalha? Será que essa é a minha última batalha? Há uma organização, as estrofes desse salmo assim eram cantadas com melodia musical. Eu não gosto de fazer muitas exigências, principalmente quando eu vou visitar a igreja dos outros, né? Mas eu já frequentei por um tempo a igreja presbiteriana de São Caetano, e eu levei 2 alunos lá comigo, né? E eles ficaram impressionados. Poxa, parece o Free Jazz Festival. Cada músico ali esmerado, cada músico refinado, louvando. E o ensaio deles é uma coisa assim bem exigente, né? Dos músicos ali, na hora da apresentação do louvor, fazerem tudo da forma mais perfeita possível. Parece até sistema Toyota dentro da igreja, buscando a perfeição máxima. Mas uma coisa é bem certa, Davi também está recomendando que aqueles que adoram com instrumentos musicais também sejam esmerados, também sejam dedicados. Assim como o mestre vai ter que se esmerar na dedicação dos livros, na busca do conhecimento, quem tem o dom do mestrado tem que buscar na busca da lida da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, de buscar boas referências, estar aperfeiçoando a sua comunicação para entregar a mensagem àqueles que ouvem. Os diversos níveis de pessoas que vierem diante de nós, nós temos que dosar a nossa comunicação. E tudo isso é muito esmero, tudo isso é muita dedicação para lidar com as pessoas, entender o comportamento, a antropologia para entender o comportamento das pessoas que chegam diante de nós, em todas as áreas, bem assim o músico também. Vejam, hoje existem ministérios de louvor que são dedicados a isso, como fazer de forma entregar e ministrar a adoração para que ela se torne cada vez mais receptiva. A referência disso está lá na Austrália, né? A igreja de Hillsong, né? A igreja dos famosos, né? Usam-se várias estratégias assim trazidas pelas ciências, né? Para que as pessoas fiquem focadas na adoração, né? Os instrumentos super bem tocados, existe um reformatório dentro da igreja, né? E ali se ensinam técnicas para tocar música, para composição, tem um seminário teológico, é uma igreja praticamente completa para se pregar a palavra de Deus, né? Não vou desferir juízo aqui, quem vai julgar é o Espírito Santo, não sou eu, né? Mas existe isso, a dedicação, e isso foi trazido para o Brasil, e muitos louvores vêm de lá, né? Louvores para atingir as massas, vêm lá da igreja de Hillsong e atingem muito sucesso aqui, né? De certa forma, tornam a música de Deus massificada para que todos, independente da condição moral e espiritual, possam ouvir acerca do Evangelho. Veja que ele fala aqui no 2,
Louve ao Senhor com harpa. Louvem com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Olha como Deus requer aqui na adoração, como Davi fazia, né? Deus, o Espírito Onisciente, está sondando as intenções com motivação e com esmero, né? Às vezes você entra em certas denominações, como eu citei, né? E a gente vê às vezes pessoas desafinadas, né? E às vezes a pessoa está ali cantando desafinada e desestimulam quem está cantando. Por exemplo, às vezes eu acho um desrespeito. Vou ser sincero aqui, nós aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, nós só louvamos com a harpa cristã. Somos pentecostais tradicionais, né? Racionais e tradicionais. Nós só usamos a harpa cristã. E nós temos aqui um playback, né? E nós, né, usamos ela. E às vezes a gente vai em outras igrejas, eles iniciam o culto com a harpa. Aí coloca, dá uma participação para a irmãzinha lá. Não que ela não esteja adorando, mas às vezes é uma irmãzinha desafinada. E ela vai lá cantar lá na frente, aquela igreja grande, aquela catedral. E aí ela é meio desafinadinha. E aí as pessoas não têm muito ânimo de cantar a harpa, né, os hinos da harpa. E o que a gente percebe, né? Que quando você olha as letras, né, você vai fazer uma análise da composição dos hinos da harpa cristã. São hinos lindíssimos, que muitos deles foram compostos em fase de dificuldade. Ou seja, são verdadeiros sacrifícios de adoração, porque eles brotaram no coração daqueles autores em momento de luta. Em momento em que eles foram buscar força em suas fraquezas, foram buscar força no Senhor para compor aquilo, né? E às vezes uma pessoa ali, né, cantando ali de forma desafinada, as pessoas começam a desprezar, principalmente os mais jovens, né? Observa assim, os mais jovens desprezam porque não é do meu tempo, né? E despreza. E a harpa não pode ser desprezada. É algo que vem do coração de Deus. Quando olhamos para a harpa cristã, vemos algo que também, assim como a palavra de Deus, os hinos da harpa, vem do coração de Deus. A inspiração de Deus no coração dos homens aflitos e penitentes que invocam ao Senhor. Então esmero, busque você se aperfeiçoar, né? Tocar melhor o seu instrumento para agradar a Deus. Não para se exaltar como uma estrela, mas para glorificar o Senhor Jesus Cristo, tocando o teu instrumento. Você que tem uma voz bonita, busque também, não seja desafinado, né? Você que ministra louvor, né? Tem a sua parte reservada lá na liturgia da sua igreja, busque com dedicação, pratique os ensaios, estimule a fé dos músicos, como Davi está fazendo aqui no Salmo 33, estimulando os guerreiros para a batalha. Você que vai lá louvar na hora do louvor, lá na liturgia, na sua igreja, saiba que envolve uma batalha espiritual. O que eu fiz questão de citar a Débora aqui? Que o Baraque não estava vendo, mas ela está vendo o anjo do Senhor com as miríades, as tropas celestiais, indo para Megiddo para pelejar a favor do povo de Deus, do exército de Deus. Então na hora que você está tocando, você está ministrando lá, a palavra tem que ser citada. A letra da música tem que estimular a adoração e a exaltação naquele que tem todo o poder para curar, libertar e ministrar. Veja no verso 4, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. De Gênesis a Apocalipse nós vemos a palavra sendo profética com ela mesma. O que o Senhor fala a curto, a médio e a longo prazo, Ele cumpre. Fiz questão de citar no início desta mensagem, Êxodo 15, o grande livramento que houve no Mar Vermelho, tornará a ocorrer na grande tribulação ali, em Apocalipse capítulo 15. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor é fiel na sua palavra, nas suas profecias. Daniel falou do multiplicar do conhecimento e das tecnologias. Veja os avanços da inteligência artificial dos dias de hoje. O que Daniel falou lá no passado está se cumprindo. Agendas malignas estão sendo implementadas. Reinos estão tentando globalizar o mundo, controlar o mundo, o globalismo. Mas essa rocha virá destruir todo o espírito globalista. Daniel prevê isso, que a rocha vai destruir os pés da estátua. Quando ela cai, todos os reinos, todas as entidades malignas que comandaram os impérios ao longo da trajetória da história, vão ser derrotados, porque o reino do Senhor
prevalecerá e será implementado efetivamente. A palavra do Senhor é fiel, o proceder dele é fiel. Falei no macro e na nossa vida, será que ele não cuida? Ele cuida sim. O anjo do Senhor vem e intercepta a fase da nossa vida em que nós nos encontramos muitas vezes praticando a justiça, mas percebemos que a injustiça nos afeta. Pessoas dirigem mal o seu veículo, pessoas conduzem sua vida de forma errada. Existem pessoas más infiltradas em hospitais, em instituições jurídicas, e muitas vezes querem ali impetrar o mal, implementar o mal. Mas o nosso Deus interfere, porque Ele é juiz supremo, é médico dos médicos, é advogado dos advogados, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é fiel e intervém na história, e é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele manda Davi quando Davi vai consultar Abiatar lá, ele traz o éfode, consulta Urim e Tumim, e o Espírito revela a Abiatar: manda Davi ir que eu vou restituir, e vai ter até premiação, vai. E de repente Davi pega a sua tropa que estava ali murmurando contra ele e começa a cavalgar. Para onde, Senhor? Caminha, continua caminhando que eu já vou mostrar a minha intervenção. E aí lá no meio, quando eles estavam ali: Senhor, para onde? Aí aparece o etíope para receber a caridade e o livramento e para orientar o servo de Deus para onde haviam levado os filhos, as esposas dos soldados de Davi. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus está interferindo a todo instante na nossa vida. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu tenho vários testemunhos para contar, mas não vou gastar tantos minutos aqui, que o tempo aqui é precioso da plataforma. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Quem são aqueles que podem desfrutar da bondade do Senhor? Eu conheço algumas pessoas que tiveram infortúnio por consequência de alguém ter uma deformidade física, né, ter ali um membro seu decepado, e mesmo assim glorificam a Deus, né? Certa vez eu via um paraplégico lá, em cima de um carrinho de rolemã, cantando um hino de louvor. Mas no entanto também já vi uma pessoa ali com um rosto lindíssimo, um corpo lindíssimo, e cantando uma música que adora Satanás. Às vezes até pastor, né? Pastor dentro da igreja cantando a música do Raul Seixas. Tem uns 3 aí, não vou citar nome. Cantando música de Raul Seixas, cantando a música do Jota Quest, cantando música mundana dentro da igreja. É música bonita, é cultura, tem que ser cantada. Vá pro inferno com esses daí, não vai cantar essas músicas no inferno, aqui não. Na casa de Deus não. Né? Então, veja aqui como a palavra de Deus nos orienta acerca da adoração. Veja como o salmista reconhece que Deus é fiel, que a sua palavra não pode ser impedida, os espíritos imundos não têm poder